E hoje foi mais um dia maluco no mercado de criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou explicar por que o Bitcoin pode ter caído aí, principalmente na parte da manhã e depois subido no final da tarde. Também vou atualizar a situação do mercado americano, que é o que eu acho que está causando esse movimento, até porque o gráfico está muito parecido. E também vou atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força e deixar o seu comentário aí na parte de baixo se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Beleza? Também não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades costumam chegar mais rápido. Então vamos aqui para o gráfico do Bitcoin comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin está num vai e volta nos últimos dias, né? Ele cai e sobe de novo de forma brusca, rápida, né? E isso, galera, na minha visão, é o Bitcoin acompanhando o mercado americano, tá? Já vou entrar na parte do gráfico aqui. Aliás, esse aqui é o gráfico do mercado americano. A gente vê que o Bitcoin tá a mesma coisa praticamente aí nos últimos dias, tá? Então, a gente está tendo esses movimentos aí por parte do mercado, que são movimentos estranhos, né? O mercado sobe e volta, sobe e volta. Isso para mim está ligado ao macro, mas a gente tem que começar pelo gráfico aqui, né? Bem, gráfico do Bitcoin, gráfico diário, o que eu vejo aqui por enquanto até agora é um pivô de alta rompida, e quando a gente projeta para cima o alvo desse pivô de alta para saber até onde o Bitcoin poderia ir, a gente vê alvo ali na região de aproximadamente 60 mil dólares. Tá, Tainan, você está dizendo que vai? Não tem como afirmar. Análise gráfica é probabilidade, indica que há uma grande probabilidade de nos próximos dias ou mais provável que semanas o Bitcoin bater nos 60 mil dólares, tá? Qual dia exato é praticamente impossível de saber, tá? Mas o gráfico diário diz isso. Aí a gente vai aqui para o gráfico de uma hora. O gráfico de uma hora tá meio perdido, né? Muita gente estava falando que o Bitcoin tinha formado um topo duplo aqui, tá? Galera, topo duplo ou qualquer padrão gráfico, a maioria deles pelo menos, só é confirmado quando a base do topo duplo é rompida para baixo. Essa linha aqui do topo duplo, a base dele, né, o suporte dele, se ele for rompido para baixo, no caso que seria o Bitcoin passar abaixo ali dos 50.600 dólares, aí sim a gente teria o topo duplo com alvo na região dos 48.500, tá? Mas pode não acontecer, e até agora não aconteceu. Enquanto não acontece, a gente considera que o padrão não foi rompido, tá? Então a gente não abre posição short, igual eu vejo muita gente fazendo, porque acha que tem um topo duplo no gráfico. A gente tem que esperar a confirmação para não ficar errando demais aí nas operações. E ainda assim, galera, a gente continua nessa situação. Se o Bitcoin passar aqui abaixo dos 50.600, aí é topo duplo e é alvo lá nos 48.500, tá? Enquanto isso não acontecer, ele deve ficar andando nessa região que tá mesmo, tá? A gente vê aqui que tem um ponto de resistência importante, que se ele romper para cima, ele tem espaço para subir, né? Se ele romper para cima, essa resistência ali na região de 53 mil dólares, ele formaria um retângulo, tá? Que rompido para cima projetaria o Bitcoin ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, na região de aproximadamente 55.200 dólares, tá? Se romper para baixo, 48.500. Essas são as projeções para o Bitcoin. Por enquanto, a gente tem que aguardar, galera. Não adianta tentar prever, ficar com ansiedade, tá? A gente tem que aguardar, ver para qual lado ele vai romper isso daqui. Aí sim a gente consegue tirar uma conclusão mais fácil e saber para onde tem mais probabilidade dele ir nas próximas horas. Mas como eu frisei, galera, tem um detalhe importante aqui, tá? Não quer dizer que o Bitcoin vai subir ou cair só por fatores internos do mercado de criptomoedas. O mercado americano influencia muito e está com os movimentos aí bem parecidos com o do Bitcoin nos últimos dias, tá? O Bitcoin aparentemente está fazendo muitos movimentos sob influência do mercado americano. Por que será que a gente teve essa queda nos últimos dias, né? A queda dos últimos dias eu atribuo ao dado que a gente teve hoje, né? A ata do FONC lá, documento que é divulgado aí, que foi divulgado nessa quarta-feira, o mercado estava esperando, e geralmente o mercado, quando ele está com medo de algo, ele tende a realizar lucro, tá? Outro fator que pode ter ajudado e feito o SP500 cair aí ontem e hoje, nesses movimentos malucos, é uma empresa, galera, que a Nvidia, né? Nvidia, essa daqui, ó, é uma empresa que impacta muito nos mercados, tá? Olha o que aconteceu nos últimos dias. Essa empresa aqui, galera, a Nvidia é uma das empresas que mais vem crescendo nos últimos tempos, tá? Desde que surgiu, então, o assunto de inteligência artificial, a Nvidia está crescendo muito na bolsa por causa das especulações que ela vai fornecer hardware para os sistemas aí de inteligência artificial, enfim. A Nvidia subiu muito em 2023, continua subindo muito em 2024 e os investidores estavam com medo, tá?
Os investidores estavam olhando ali essa situação e falando, nossa, velho, NVIDIA já subiu muito. Hoje, nessa quarta-feira, teríamos a divulgação dos resultados corporativos. O pessoal ficou, vou vender aqui porque os resultados podem vir ruins, tá? A gente está aí com os juros muito altos, a economia aí desacelerando. Não sei, tá? Acho que esse setor de hardware da NVIDIA ele pode sofrer, mas não, tá? Os resultados vieram bons, não aparece aqui, mas no aftermarket, hoje, depois ali, se eu não me engano, das 17 horas, a gente teve aí resultados bons e isso impactou até mesmo aqui no Bitcoin, galera. A gente vê o horário que o Bitcoin começou a subir aqui, ó, no horário de Brasília, 18 horas da tarde, tá? Então, Bitcoin começou a subir ali depois que saiu aquele resultado da NVIDIA que surpreendeu, porque o Bitcoin tá ligado com a NVIDIA? Não só com a NVIDIA, ele tá ligado com o mercado americano, tá? Que também subiu ali nesse mesmo horário. Reparem que tudo aqui sobe no mesmo horário, tá? E o mercado americano, na minha visão, subiu por causa da NVIDIA, porque a NVIDIA, galera, é uma empresa que é muito relevante, tá? Em termos de market cap, ela é uma das maiores, aí deve estar entre as maiores do SP500 e principalmente do Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia que o Bitcoin acompanha bastante também, tá? Então, na minha visão, isso aí que fez o mercado ter essa reviravolta hoje, o medo da ata do FONC vir muito dura e, ao mesmo tempo, depois um resultado muito bom da NVIDIA. E falando aqui, galera, em macroeconomia, a gente tem que ver os dados que vieram hoje aí, que no caso foi só as atas do FONC, né? E, galera, o que eu vi aí dessa ata, tá? Eu tentei ver ali, tentei entender mais ou menos o que estava falando. Na minha visão, nada de novo, como de costume, tá? A ata do FONC, geralmente, ela é um resumo ali do pensamento dos dirigentes do Fed, o que eles comentaram ali sobre a última reunião, tá? Então, a maioria segue preocupada aí com receio de cortar os juros em março, tá? Então, é algo que o mercado já estava esperando desde a última reunião. Os juros não devem cair em março e também com o dado de inflação que a gente teve nos últimos dias aí do CPI, acima da expectativa, não mudou muita coisa, tá? Não surpreendeu o mercado e tá aí dando aquele gostinho de que os juros não caem em março mesmo, tá? Amanhã, galera, a gente vai ter aí muitos dados. É o dia da semana que a gente vai ter mais dados macroeconômicos, pedidos iniciais de seguro-desemprego às 10h30 da manhã, às 10h45, PMI industrial de fevereiro, às 10h45 também PMI do setor de serviços de fevereiro, venda de casas usadas ao meio-dia, tá? Então, assim, amanhã é um dia que a gente vai ter bastante dado, então a gente pode ver o mercado americano volátil na parte da manhã, mas eu não acho que esses dados aí são os mais importantes, tá? E depois de amanhã, depois dessa quinta-feira, na sexta-feira não tem nada de muito relevante em termos de macroeconomia para impactar o Bitcoin e as criptomoedas. E também não podemos deixar de falar dela, da análise de sentimento que muda a todo momento, né? Hoje a gente teve um dia maluco aí, pessoal. A gente viu o long short rate pela primeira vez depois de muito tempo positivo, tá, galera? Acima. Olhem só, tá? O long short rate nos últimos tempos ele só ficava negativo, aqui ele tava vermelho e agora pela primeira vez a gente viu mais pessoas dentro da Binance Futures apostando na alta do que na baixa, mas não durou muito também, né? O long short rate já está negativo de novo. A gente vê aqui o seguinte, galera, quando o Bitcoin caiu hoje, o pessoal começou a abrir posição long. Então o pessoal falou, nossa, o Bitcoin tá caindo, tá ficando barato, vou abrir uma posição porque ele vai subir de novo. A gente vê isso porque o long short rate subiu com o open interest subindo, tá? Só que essas pessoas acertaram, né? Elas deram a sorte, o resultado da NVIDIA via ali bom e fazer o mercado subir no aftermarket. E aí a gente viu depois disso, depois que o Bitcoin ele começou ali a engatar um movimento de alta, o open interest foi caindo, tá mostrando que o pessoal foi fechando as posições, foi realizando lucro, tá? Então, a gente continua numa situação um pouco parecida com a de ontem, né? Com o open interest baixo, abaixo de 1, tá? Mas agora mais próximo do neutro. No caso, o long short rate próximo de 1, tá? Próximo do nível neutro. Então a gente tem que ir acompanhando, galera. Muita gente está muito alucinada, né? O pessoal está muito chocado com esses movimentos que o mercado vem fazendo nos últimos dias, falando, meu Deus, agora vai subir muito, agora vai ter uma correção cabulosíssima. Eu estou vendo isso em todo lugar, mas o que eu estou vendo aqui é o contrário, tá? Eu estou vendo aqui motivo para o Bitcoin ficar parado, porque eu não estou vendo aqui uma subida consistente e drástica do open interest e nem mesmo o rompimento de algum padrão, como esse topo duplo que eu comentei com vocês, ou retângulo, tá? Se romper isso para cima, um retângulo, se romper para baixo, um topo duplo, não tá rompendo, tá? O Bitcoin fica nesse range, enquanto ele fica nesse range, não tem indicativo muito claro de movimentação, tá? Então por isso que eu prefiro aguardar e ver o que está acontecendo no mercado
E isso sem deixar de falar da análise de sentimento, né? O que eu vejo aqui na análise de sentimento, galera, é uma situação em que temos liquidez dos dois lados, tá? O Bitcoin foi lá, buscou um pouco de liquidez ali no perto dos 50 mil hoje, nos 50.500 aproximadamente. Ontem ele buscou nos 52.800, aproximadamente 53, tá? Mas ainda assim o mapa de calor está mostrando liquidez dos dois lados, né? O que dá a entender até que o Bitcoin pode ficar quicando nessa região, tá? Como se fosse uma bola de gude, você joga ela no chão, ela bate no teto, depois ela bate no chão. Esse aí é o limite superior do Bitcoin, seria a região dos 53 mil, como a gente já vê na análise gráfica, o limite inferior, região ali de 50.500, tá? São pontos aí com bastante liquidez. A gente até tem mais liquidez acima, abaixo, mas não tem níveis tão fortes de liquidez. Também não temos nada indicando que o mercado vai buscar esses pontos, tá? Então, o que eu vejo para amanhã, sexta-feira, se não acontecer nada de extraordinário, nada de imprevisto, eu vejo aí o mercado de criptomoedas parado que eu me refiro, sem fazer movimentos relevantes, sem conseguir sair acima dos 53 mil ou abaixo dos 50.500, e fazendo talvez movimentos aqui dentro, tá? Mas nada de muito relevante, nada de decisivo. É a minha visão pelo mercado, e depois de amanhã é final de semana, né? O sábado, e no outro dia o domingo, ou seja, a gente entra aí no final de semana, tá? Quando não tem muita coisa acontecendo. Então a gente tende a ter um momento aí de mercado mais parado, estagnado nos próximos dias, na minha visão, o que pode ser bom para altcoins, tá? Algo que eu venho fazendo questão de frisar aqui nos últimos dias é que tem várias altcoins que, na minha visão, estão chamando a atenção, tá? Uma delas, galera, é a ADA Cardano. A ADA Cardano rompeu para cima uma bandeira de alta aí, tá caindo um pouco nos últimos dias, porque o Bitcoin tá caindo, mas não parou o movimento, não descaracterizou a bandeira de alta, continua na mesma situação, tá? Uma outra moeda aí que tá conseguindo seguir firme, até melhor que o resto do mercado, é a BNB. A Binance Coin tá indo buscar o alvo daquela flâmula ali, lá na região dos $400, tá? Então, a gente vê que as altcoins, a Lunk, que eu falei com vocês, que é uma aposta, né? Isso aqui não é investimento, tá, gente? A Lunk não caiu tanto nos últimos dias, não descaracterizou o padrão. Então, assim, o que eu tô vendo aqui é o Bitcoin tá ali parado, faz os movimentos que assustam algumas pessoas, mas na prática as altcoins seguem fortes, tá? Então, eu tô vendo aí uma tendência ainda, um espaço pra gente ver altcoins se valorizando nos próximos dias. E vou mantendo vocês atualizados. Se eu ver algo que eu acho que pode comprometer isso, essa tendência, eu aviso aqui no canal, aviso lá no Telegram. Por isso, não deixem de seguir o canal no Telegram também, beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo é isso. Desejo a todos aí uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.